E aí, pessoal, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. Na videoaula de hoje, nosso tema será a seleção das melhores ideias para defender a nossa tese e depois a organização dessas ideias em começo, meio e fim, qual vem primeiro, qual vem depois. Isso a gente consegue fazer depois que a gente tem uma clareza de qual é a nossa tese. Se você não assistiu a videoaula anterior que a gente fala sobre tese, aqui embaixo está um linkzinho, volta lá, assiste a aula sobre tese, o que é uma tese, como elaborar uma tese, depois vem para cá e vamos selecionar e organizar as melhores ideias, ok? Bom, seleção de ideias, vamos partir do seguinte princípio, nós temos um tema na nossa redação. Aquela primeira videoaula, uma das primeiras videoaulas que a gente fez foi lá de compreensão do tema. Então você se deparou com uma proposta de redação, tem lá os textos de apoio, né, os textos motivadores que o Enem te dá, você vai ler, aquilo já vai te atiçando, aquilo já vai mexendo com você e você tem que compreender qual é o tema. O tema é... o nosso exemplo aqui, vamos fazer de conta que o nosso exemplo é um tema chamado alcoolismo na juventude. O Enem te propõe para você discutir sobre o problema do alcoolismo na juventude. Jovens bebendo, jovens entrando cada vez mais cedo no vício do álcool. Legal, você compreendeu qual é o tema, já está bem claro na sua cabeça qual é o tema. Aí você fala, ai meu Deus, por onde começar a escrever? Antes de saber por onde começar a escrever, você tem que então levantar ideias sobre o que escrever. Tá, o que eu posso falar sobre o tema alcoolismo na juventude? Aí você vai para aquela nossa outra videoaula que é técnicas de ideias. Você aplica aquelas 3 técnicas de ideias. Brainstorm, pergunta, estímulo e causa, efeito, solução. Aplica as 3 técnicas. Faz uma listinha lá de brainstorm, faz uma listinha de pergunta, estímulo, faz lá uma listinha de causa, efeito, solução e você vai chegar numa lista imensa de ideias do que você pode escrever sobre o alcoolismo na juventude. Eu fiz aqui, apliquei e cheguei aqui a umas 15 ideias. Na verdade, teve um pouquinho mais, mas algumas ideias eu já eliminei pela qualidade, não eram boas. Já acabei deixando para lá. Então apliquei lá nossas técnicas de ideias e entrei aqui com 15 ideias. Então, por exemplo, alcoolismo na juventude, eu tive uma primeira ideia que era a alegria associada à bebida. O jovem entra na bebida porque ele acha que é alegre, que isso deixa ele feliz e tal. Outra causa tá na família, tá na base familiar. O jovem que entra no alcoolismo geralmente tem uma família desestruturada, uma família desequilibrada. Não sei, foi só uma ideia, eu fui jogando no papel. Outra ideia é que o jovem tem fácil acesso à bebida. Ele consegue beber, ele entra no alcoolismo, mesmo sendo proibida a venda de bebida para jovem, para menores de idade, ele acaba tendo um fácil acesso. A outra é a entrada para outras drogas, de que a bebida pode ser uma entrada para uma droga mais pesada. Não sei se é uma boa ideia, veio na cabeça, eu coloquei. Daqui a pouco a gente vai ver a qualidade das ideias. Outra é que o alcoolismo, eu posso escrever também sobre o prejuízo que o alcoolismo faz no jovem, do desenvolvimento. O jovem está em desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento fisiológico. O organismo dele está se desenvolvendo e de repente ele vai lá e começa a usar álcool. Isso vai interferir na saúde dele, né? Outra ideia que eu joguei aqui é que eu posso falar também sobre a lei que proíbe a venda. Eu posso discutir essa lei que proíbe a venda. A outra é que o problema é causado também por pouca fiscalização. Não tem tanta fiscalização. A lei existe, mas a fiscalização não é tão intensiva, tão forte. Outra que eu joguei aqui, o problema é um problema de saúde pública, não é simplesmente um caso isolado. É um problema de saúde pública, isso causa problemas em toda a sociedade, né? Outro
tema aqui, outra ideia que eu posso trabalhar dentro desse tema é que a publicidade de bebidas alcoólicas, de cerveja, de outras bebidas, é muito persuasiva. O jovem ele fica fascinado com a publicidade. A publicidade é muito incisiva e isso aumenta o índice de jovens no alcoolismo. Outra é campanhas nas escolas. As escolas deveriam trabalhar mais essa coisa da conscientização. Outra é as próprias propagandas, seja do governo, seja de entidades da sociedade civil, seja das próprias empresas, de conscientizar esses jovens com relação ao problema deles entrarem cedo no alcoolismo. Outra ideia que eu posso trabalhar aqui é que a venda, aqui já entra em soluções, né? É que a venda seja só em casas especializadas, não seja vendida em qualquer lugar igual é hoje. Ela só seja vendida em lugares especializados. Outra coisa que eu joguei aqui, a bebida não causa prejuízo só ao jovem, a quem bebe. Ela causa prejuízo também aos familiares, ela causa prejuízo às pessoas que estão ao redor dessa pessoa que bebe. É uma outra ideia que pode ser trabalhada. A outra ideia é a lógica do lucro. O porquê que as pessoas vendem bebida para menores, mesmo sendo proibida? Porque o cara quer ganhar dinheiro, o cara ele quer lucrar, ele não está preocupado com um jovem bebendo, ele está preocupado se o dinheiro vem ou não vem, se o jovem tem ou não tem dinheiro. É a lógica do lucro. A publicidade é tão incisiva na televisão, por quê? Porque os caras estão preocupados em vender e não se isso interfere numa criança querer beber ou não. Né? E outra também é o sentimento de pertencimento de grupo. O jovem bebe porque geralmente ali no grupinho que ele participa, um quer beber, o outro também, o grupo bebe e ele também acha que ele tem que beber por causa disso. Então, nossa segunda etapa. A primeira etapa, compreendi o tema, sei, alcoolismo na juventude. Segunda etapa, aplico técnicas de ideias para poder levantar uma lista de ideias. Eu vou escrever sobre tudo isso? Nem pensar. Quem fala de tudo não fala de nada. Lembra? Quem escreve sobre tudo não escreve sobre nada. Eu coloquei essas 15 ideias aqui porque foi o que foi vindo de acordo com as técnicas que eu apliquei. Só que tem ideias aqui que são boas e tem ideias aqui que são ruins, mas isso vai depender da minha tese. Para mim poder escolher dentro dessas 15 ideias quais serão as 4 ou 5 ou 6 ideias que irão compor o meu texto, porque meu texto só tem 30 linhas, né? Meu texto só tem 30 linhas. Não, se eu pegar aqui todas as ideias 15, eu escrever 2 linhas sobre cada ideia, pronto, já deu 30 linhas. Mas o texto não fica bom, isso não quer dizer que o texto vai ficar bom. Então, eu tenho que selecionar lá minhas 4, 5 ou 6 ideias dentro dessas 15 que vão defender a minha tese. Eu tenho que escolher agora uma tese para poder selecionar. Então, o que era a tese mesmo? Primeira coisa que eu tenho que dizer sobre tese é se eu sou a favor ou sou contra. Então, alcoolismo na juventude. Eu acho que isso é um tema bom, é um tema... Eu sou a favor jovem tem que beber mesmo, não tem problema nenhum, não. Ou eu sou contra, não, pelo amor de Deus, jovem não pode entrar no alcoolismo, não. Cara, que é isso, tá louco? Então, tem que me posicionar. Minha posição é que, pelo amor de Deus, né, alcoolismo na juventude é um problema de saúde pública. Alcoolismo na juventude é um problemão. Então, eu sou contra o alcoolismo na juventude. Por quê? Eu tenho que pensar, por quê? Cara, porque o jovem vai se prejudicar, a família toda se prejudica, é um problema de saúde que acaba interferindo na sociedade como um todo. Esse jovem, quando fica mais velho, ele vai ter um monte de problemas por causa disso. Ele perde emprego, ele tem dificuldade com emprego, ele tem dificuldade com relacionamento, ele tem dificuldade com uma série de outras coisas. Só que o recorte que eu quero dar aqui é de que, peraí, do meu ponto de vista, o alcoolismo, eu sou contra o alcoolismo na juventude, e do meu ponto de vista, eu acredito que o alcoolismo na juventude ele é causado porque o jovem consegue comprar a bebida de maneira fácil.
Essa terceira ideia que eu tinha posto aqui no papel, eu acho ela uma ideia tão boa que ela pode ser a minha tese. Quer dizer, o alcoolismo na juventude existe porque o jovem consegue comprar com facilidade essas bebidas. Olha o meu recorte, olha o recorte que eu fiz. Eu poderia ter falado sobre o sentimento de pertencimento de grupo como a minha tese. Eu poderia ter falado sobre a questão da família desestruturada como minha tese. Mas não, eu escolho minha tese como sendo o fácil acesso. O fácil acesso é a minha tese. E depois eu vou selecionar dentro dessas ideias aqui quais delas defende o fácil acesso. A propaganda defende? Opa, acho que defende, né? A lógica do lucro e assim vai. Então a minha tese seria: os jovens conseguem comprar bebidas facilmente. Esse é o meu recorte, é o meu ponto de vista. Você pode escolher outro. E agora, baseado nessa minha tese, eu tenho que olhar para a minha lista de 15 ideias e selecionar umas 4 ou 5 ou 6 que sustentem essa minha tese. Então, fácil acesso, a lógica de lucro, a propaganda de a venda em casas especializadas pode ser uma solução, a publicidade persuasiva também pode estar aqui também, a pouca fiscalização, porque se o jovem tem fácil acesso é porque o cara quer vender e o cara vende porque ele não tem medo, porque não tem fiscalização. Tá vendo? Ó, uma ideia está selecionando a outra e assim vai. Então vamos ver aqui como é que ficaria, né? Eu vou lá e selecionei fácil acesso. Eu tenho que pensar um pouquinho melhor, repensar um pouquinho melhor na lei que proíbe. Eu acho que o fácil acesso ele é causado porque tem pouca fiscalização, porque a pouca fiscalização o cara quer vender. O cara tem a lógica do lucro, ele quer vender a bebida alcoólica. Como não tem fiscalização, opa, ele vende, tá tranquilo. Então isso o jovem acaba tendo fácil acesso. Como solução, aqui já é uma solução, né? Eu já posso colocar lá na minha conclusão, ó, a venda ser apenas em casas especializadas, porque aí eu aumento a fiscalização, eu facilito a fiscalização, porque agora não vende mais em qualquer lugar. Não vende cerveja em posto de gasolina. Não vende cerveja em supermercado. Vende apenas em casas especializadas. Igual tabacaria para vender tabaco, cigarros. E ter lá uma adega, alguma coisa assim, só poder vender em adegas e essas adegas serem controladas pelo governo, pela polícia, sei lá, algum órgão de fiscalização. Então, opa, isso aqui é uma solução para o problema do fácil acesso. Na hora que eu restringo a venda a casas especializadas, eu dificulto o fácil acesso do jovem, né? Aí eu coloquei aqui também o sentimento de pertencimento de grupo, só para dar uma introdução de repente no meu texto, né? Fazer um texto um pouco mais introduzido. Precisa? Não precisaria. Eu poderia selecionar só as ideias de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei uma sexta ideia aqui, só para de repente eu fazer uma introduçãozinha, falar por que o jovem entra nas bebidas, ele tem um fácil acesso, incentivado pelos amigos, aquele sentimento de pertencimento de grupo, e aí ele chega de repente na loja, o cara vende, porque o cara quer ganhar dinheiro, ele não tem fiscalização, né? Então, essa lei que proíbe a venda aqui, ela tem que ser revista, ela tem que ser repensada um pouquinho mais no sentido de realmente ser funcional, realmente ser aplicada. Então percebeu? Selecionei aquelas minhas ideias. De todas aquelas 15 ideias que eu tinha, baseado na minha tese, eu selecionei 6. Agora, qual ideia vem primeiro? Eu vou escrever um texto de 30 linhas, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu estou olhando agora só para o desenvolvimento, não estou olhando para a introdução. Desenvolvimento e conclusão. Qual ideia eu vou trabalhar no primeiro parágrafo do meu desenvolvimento? Qual ideia eu vou trabalhar no segundo? Qual ideia eu vou trabalhar no terceiro? Aí eu tenho que fazer então a organização dessas ideias, ou um outro nomezinho
estranho para isso que é chamado de mementos. A organização ou mementos é eu colocar em ordem qual ideia vem primeiro, qual ideia vem depois, qual ideia vem por último e qual fecha todas, ok? No meu caso aqui, vamos lá, eu posso começar a falar do quê? Eu posso dar uma introduçãozinha lá no desenvolvimento e falar do pertencimento de grupo, né? Fala então do pertencimento de grupo. Junto já com esse pertencimento de grupo no primeiro parágrafo, eu já apresento os caras aqui dizendo que esse jovem ele tem fácil acesso. Então já coloquei essas duas ideias no mesmo parágrafo. Depois, no próximo parágrafo do desenvolvimento, eu posso falar que esse jovem ele tem fácil acesso porque os caras que vendem, eles estão preocupados com o lucro. Eles querem ganhar dinheiro. Eles não estão nem aí. O negócio para eles é ganhar dinheiro. E eles fazem isso porque existe uma pouca fiscalização. A fiscalização é pouquíssima. E aí eu posso vir aqui no último parágrafo para fechar o meu desenvolvimento. Eu posso vir aqui e defender de que a lei que proíbe a venda, ela tem que ser repensada. Ela não é forte o suficiente para proibir ou para realmente resolver o problema do jovem que entra cada vez mais cedo na bebida. E que essa lei ela precisa ter mecanismos muito mais fortes. E depois lá na minha conclusão, no meu último parágrafo lá da minha estrutura do meu texto, eu venho defender que a venda aconteça em casas especializadas. Pronto, começo, meio e fim do meu texto. Agora é só escrever, é só eu argumentar. Eu venho aqui, monto um argumento sobre o fácil acesso, monto um argumento sobre o pertencimento de grupo, monto um argumento sobre a pouca fiscalização e assim vai. Percebe que agora eu já tenho uma estrutura pensada para o meu texto. Fica mais fácil escrever assim. Fica bem mais fácil escrever desse jeito do que eu sair escrevendo feito um doido de acordo com o que vem na minha cabeça. Lembra que eu falei? Redação, ela tem duas etapas. Ela tem uma primeira etapa que é a mais dura, que é a mais difícil, que é 90% do nosso texto, que é a de parar e pensar sobre o que eu vou escrever e como eu vou escrever. Começo, meio e fim, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós já fizemos uma compreensão do tema, nós já fizemos técnicas de ideias para poder levantar o máximo de ideias possíveis sobre o que escrever. Já pensamos em qual é o nosso ponto de vista, qual é o nosso recorte sobre esse tema. Agora estamos selecionando dentro daquela lista imensa de ideias quais as ideias que mais fortalecem o meu ponto de vista. E por último aqui estamos organizando qual ideia vem primeiro, qual ideia vem depois, qual ideia vem por último, começo, meio e fim do meu texto. É isso que faz o seu texto ser bonito, ser melhor, ser mais forte e fazer você chegar ao mais próximo possível de uma nota 1000 no Enem. Beleza, galera? Na próxima videoaula nós já vamos falar de técnicas de argumentação. Nós já temos aqui quais são as ideias que vão ser trabalhadas em cada um dos parágrafos. Agora a gente tem que colocar essas ideias no papel de forma a montar ela de uma forma que fique bonita, de uma forma que fique apresentável, de uma forma que persuada o nosso leitor, de uma forma que convença o nosso leitor de que essas ideias fazem sentido. Para isso a gente precisa de técnicas de argumentação. Isso é o que vai ser na próxima videoaula. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.